Deixa eu botar aí, pronto, gravando. Então, quem não está no grupo pode acompanhar o que a gente tem feito, o que a gente tem aprendido nas nossas reuniões. E hoje também a Lúcia já postou, a de quinta-feira passada. Quem não pôde estar com a gente, está lá no grupo hoje, tá? A gente teve uma amiga lá de Niterói, Karine. Karine é de Niterói também. De Niterói também. Gente, Niterói aqui tá assim, hein? Karine é de Niterói, mas nós nos conhecemos aqui. E assim, aquelas coisas de cidade grande, pequena, eu descobri que Karine é prima de um menino que muito amigo meu, que a gente perdeu um pouquinho o contato, mas foi muito amigo. Eu ia visitar a igreja que o pastor Marcos e a Vânia eram pastores. Exatamente, na minha juventude eu ia lá. Uau, que incrível! E a gente veio se conhecer aqui. Olha isso, que legal, né? Os caminhos de Deus são assim misteriosos, mas perfeitos e fascinantes. E a Karine já tinha vindo bem antes da gente, eu acho que para os Estados Unidos. Ela morou muitos anos na Califórnia, assim como a Solange também. E eu vou deixar ela falar um pouquinho dela, mas a Karine é nossa irmã em Cristo, lá da Calvary, serva fiel, tem servido no Connect, lá em português, tem servido nos nossos fellowship em português. Ela dirige o louvor, ela é líder do louvor e tem participado ativamente sempre do seu pequeno grupo também, o pequeno grupo com a Lídia e do Michael, né? E está aí sempre dizendo sim para a obra do Senhor. Deus te abençoe, Karine. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. E você pode falar um pouquinho de você e a gente dá início ao nosso estudo. E aí a gente faz isso, tá, gente? Quando a Karine começar a falar, a gente fecha os nossos microfones e depois, quando ela terminar, a gente abre para perguntas e respostas ou compartilhar alguma coisa, tá bom? Tá bom. Então, Cá, é com você. Deixa eu botar aqui agora você em evidência. Como é que eu faço isso mesmo? Peraí, já esqueci. Precisa estar em evidência. Porque... Peraí, como é que eu faço? Spotlight. Eu acho que é isso. Spotlight. Isso. Então tá, tudo bem com todo mundo. Algumas já me conhecem. E esse estudo que a Vânia pediu para eu dar, eu já dei esse estudo no grupo, na pequena célula da gente, da Lídia. Então, algumas das meninas, né, provavelmente a Solange, a Eugênia, que participam da célula, vão estar ouvindo de novo. Mas aí é até bom, porque aí vocês já dão opinião de novo. Tá bom? E, então, meu nome é Karine, como vocês sabem, sou casada com um americano, com o Travis, tenho um filhinho de 11 anos, o Brennan, e a gente está aqui na Flórida, deixa eu ver, 8 anos. 8 anos já, gente, 8 anos. Morei quase 16 anos na Califórnia, 16, 17, 18, 19, 20. É isso aí mesmo. Então, 23 anos aqui total nos Estados Unidos. Ainda não falo inglês fluente, tô brincando. Eu não falo perfeito inglês e tô esquecendo o português. Tô ficando burrilíngue. Os anos vão passando, mas... obrigada, Vânia, pelo convite, né? Que o Senhor possa estar falando no nosso coração hoje, que o Senhor possa estar, né? A palavra, esse estudo tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? E eu acho que vai edificar bastante a gente. Né? Amém. Karine, eu esqueci da gente orar, então abre com uma oração, por favor. Claro. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Primeiro por estar aqui com as minhas irmãs, Senhor, Pai, na tua presença, Pai. Senhor, eu sei que mesmo sendo, Senhor, online, a gente está pertinho, Pai, em comunhão, assim, em coração. E a gente sabe que a tua palavra fala, Senhor, que quando tem 2 ou mais pessoas estão reunidas em teu nome, o Senhor está ali presente, Pai. Cremos, Senhor, que a tua presença está em cada lar, Senhor, aqui representado, Pai, e em nós também, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco nessa tarde, nessa noite, né? Início de noite, que a gente possa, Senhor, ser alimentado, Senhor, que a gente possa, Senhor, sermos edificadas por Ti, Pai, que a gente possa, Senhor, cada vez mais crescer, Pai, e ficar mais pertinho de Ti. Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, começamos? Então, todo mundo está com a Bíblia?
Eu queria que a gente... É uma palavra bem conhecida, tá? Que fica em Mateus 25, né? Que é a famosa parábola das 10 virgens. Né? Quem conhece? Acho que todo mundo já conhece essa palavra, já ouviu antes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parábola. Então, eu vou começar lendo no capítulo 25, do 1 até o 13, onde termina. Se vocês quiserem acompanhar comigo, deixa eu botar meu óculos aqui, porque eu sou ceguinha. Então, fala assim. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou nécias. Algumas Bíblias falam nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou candeias. Algumas Bíblias falam candeia. Tá? E tardando o esposo, tosquenearam todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Então, essa é uma palavra... Gente, o sol está batendo no meu olho. Essa é uma palavra muito conhecida, provavelmente, acho que todas nós já ouvimos algumas vezes, eu não sei quanto tempo que vocês frequentam a igreja, quanto tempo cada uma de vocês tem de vida cristã. Mas eu que cresci num lar cristão, eu ouvi muitas pregações sobre essa palavra. E tem muita riqueza aqui nela. Então, a gente vai falar alguns pontos dela e depois que eu terminar, eu queria ouvir de vocês, entendeu? Também a opinião de vocês sobre ela. Tá, em primeiro lugar aqui, depois eu queria que vocês anotassem para vocês lerem Lucas 12, 35, Lucas 8, de 16 a 18, Mateus 5, 14, 16 e Lucas 11, 36, que tem a ver, né, com esse mesmo texto que a gente vai estudar hoje. Mas para não ficar muito longo... Oi. Karine, repete tudo que eu estou anotando, eu acho que eu escrevi meio devagar, faz favor. Lucas 12, 35, Lucas 8, 16 a 18, Mateus 5, 14 a 16, Lucas 11, 36. Tá? Anotou? Ok? Então, é engraçado que falar sobre essas lâmpadas, essa candeia, né? Quando eu era criança, a gente tinha uma fazenda, né, no interior do Rio de Janeiro, era Cachoeira de Macacu. Ficava bem assim na serra, indo em direção para Friburgo. Quem é do Rio deve conhecer. E a gente ia bastante para lá no final de semana, para passar final de semana com a família. E faltava muita luz naquela época, que era roça, né? Roça falta luz. Qualquer tempestade, chuvinha, faltava luz. E meu avô, meu bisavô, na verdade, tinha uns lampiões. Os lampiões de óleo, assim, de azeite, querosene, não sei o que ele botava ali dentro, que tinham uma corda, um barbante. E eu lembro que eu ficava fascinada com aquilo, porque a criança quer mexer, né? Eu queria mexer, não pode mexer no lampião, e era de vidro. E aquele lampião, assim, eu sentia até o cheirinho de querosene, eu lembro perfeitamente na minha memória sobre esse lampião, né? Mas a Bíblia fala sobre candeias. As candeias era parecido com um lampião. Era um vasinho de barro, né? Onde colocava o óleo, o azeite, e tinha uma cordinha. E você acendia aquela cordinha, né? E ali iluminava o local que estava, né?
Então, que eles não tinham eletricidade, é claro, né? Então, assim, era muito, todas as casas tinham candeia, existiam, às vezes, bastante em cada... Eles não tinham muitos cômodos, mas tinha uma candeia em cada ambiente. Então, era muito normal essa candeia. E não podia faltar o óleo. Se você não tivesse óleo, ela não ia acender. Ela acenderia e apagava, né? Claro, porque ela não teria o óleo para manter. Então, assim, é interessante observar nesse texto que fala o seguinte, que eram 10 virgens, eram 5 delas eram prudentes e 5 eram nércias ou imprudentes, né? Mas todas eram virgens. Quer dizer, todas sabiam, né, da volta do noivo também. Quando a Bíblia fala, quando Deus usou essa parábola para descrever a vinda do noivo, ele estava falando claramente da vinda dele, para buscar a igreja dele, para buscar a noiva dele, né? Então, todas sabiam que ele ia voltar, todas essas 10, né, virgens. Mas é interessante observar que as que eram prudentes, elas sempre foram prudentes, do início elas eram prudentes. E as que eram imprudentes, elas já eram desde o início imprudentes. Então, essa palavra não se refere a você perder a salvação. Eu já vi pregação antes, olha, se você não tiver óleo, se você, né, não acender tua candeia, Jesus vai vir e você vai ficar para trás, vai perder essa salvação. Elas não eram prudentes, tinham óleo e de repente viraram imprudentes. Não, elas sempre foram imprudentes, né? Elas sempre não tiveram óleo. Então é bem importante a gente entender isso, né? Aquele que tem a presença do Senhor, que tem o óleo, ele não perde a presença do Senhor. Só se você negar a Deus e, né, abdicar da fé, mas assim, o Espírito Santo fala, entrei, agora saí, agora entrei, agora saí, né? Então, assim, aquele que crê no Senhor, né? Aquele que confessou o Senhor como Senhor da tua vida, ele tem o Espírito Santo dentro dele, habita. E o Espírito Santo, na Bíblia, representa o óleo, a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é representado pelo óleo, tá? Então, só para a gente entender que elas, as que eram imprudentes, sempre foram imprudentes, tá? Desde o início, tá? Então, como que era o casamento nessa época, né? Então, elas estavam todas esperando ali, né? Todas elas tinham a candeia delas, elas estavam esperando o noivo chegar. Acontecia o seguinte naquela época, era bem diferente de hoje em dia. Um rapaz pedia a moça, né, em casamento, para a família, e ele saía para preparar a casa, o lugar que ele ia morar, construir a casa, fazer o aposento onde ele ia morar. Enquanto isso, a jovem continuava com os pais e se preparava para o casamento como hoje em dia. Vestido, dananã, decorar aquela coisa toda, decoração. Só que não tinha um momento específico da volta desse noivo. Poderia demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do quão rápido ele ia fazer essa casa, quão rápido ele ia trabalhar e ter dinheiro para montar aquilo tudo. Normalmente a família tinha que pagar um dote também, né, para a moça. Então ele saía para trabalhar, né, e para poder voltar um dia, né, de surpresa, porque não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet. Então ele voltava de surpresa para buscar a noiva. Quando ele voltava de surpresa para buscar a noiva, ela tinha que já estar pronta para o casamento, né? E as madrinhas, as damas de honra, tinham que estar com essas lâmpadas, com as candeias acesas, para poder seguir a noiva até a festa, porque era escuro. Então, eles seguiam normalmente, a festa acontecia, eles tinham que voltar, muitas vezes voltar para casa, para o lugar que o noivo tinha preparado. Né? Então, assim, é bem diferente de hoje em dia. Né? Então, assim, é meio exótico até, né, o casamento. Então, seguia todo mundo, chegou! Então, vamos lá seguir até a festa. Então, elas precisavam ter as candeias acesas, né? E assim que era a festa. Normalmente, essa festa era muito cara, então demorava muito tempo. Essas virgens que a Bíblia fala, elas não eram as noivas, esperando vários noivos. Elas eram simplesmente damas de honra que iam participar do casamento. Né? Então, era muito importante que elas estivessem lá,
Mas se elas não comparecessem, o casamento ia acontecer de qualquer jeito, né? Sem elas, né? E como eu falei, o óleo significa presença do Espírito, unção do Espírito. Na candeia, né? Quando a gente tem a lampião, a candeia, a cordinha que você acende, você vai lá, né, com fósforo, ou que acende a cordinha, ela pode acender mesmo sem o óleo, né? Você pode acender ela pode acender sem óleo. Porém, ela apaga muito fácil. Então, eles não tinham fósforo como a gente tem hoje em dia, não tinha isqueiro como a gente tem hoje em dia, né? Para você, apagou aí, acende de novo, apagou aí, acende de novo, apagou aí, acende de novo. Então, no momento que acendesse, tinha que ficar aceso. Eu não sei se cada um ia para um lado diferente também, eu não sei como é que funcionava nesse aspecto, né? Mas vamos assim pensar como se a nossa vida, né, fosse uma candeia, fosse uma lâmpada, né? E a candeia tá ali, a gente nasceu aquela coisa bonitinha, aquela candeia com a cordinha já, né? No momento que a gente aceita Cristo, ele deposita o óleo do Espírito em nós, né? E a gente tem que acender e tentar permanecer aceso. Então, assim, quando você tem essas candeias que acendem, mas não tem óleo dentro, que apaga logo, eu vejo como pessoas assim, falsos profetas, pessoas religiosas, pessoas que acenderam por aquele momento, né? Pode até que você pensa assim, nossa, como aquele homem, aquela mulher que fez isso, fez aquilo com a vida toda errada, foi usado por Deus, curou, batizou, expulsou demônios. A Bíblia não fala, eu farei, né? Que muitos expulsarão demônios, muitos falarão o meu nome, Deus vai falar assim, eu não conheço você. Né? Então, são essas cordinhas que acendem sem o óleo. Elas acendem momentaneamente, depois acendeu, e depois apaga, porque elas não têm permanência no Senhor. Né? Não tem a presença do Espírito nelas. E também a candeia pode ter óleo dentro, mas não está sendo acesa. Então, assim, você pode estar teve aquele momento, aceitou a Cristo, recebeu o Espírito Santo, mas está ali no cantinho assim, né? Não quer acender, ninguém quer me ver, eu vou ficar aqui quietinha na minha, não vou acender a minha candeia, né? E você tem também aquela candeia também que você acende só um pouquinho. Eu lembro quando do lampião do meu avô, tinha um negocinho assim, que você rodava, né? Uma alavanquinha que você rodava. E aí você rodava, a cordinha subia, e você fazia a cordinha descia. Quanto mais levantada estava a cordinha, mais fogo tinha. E quanto mais para dentro, aquele foguinho pequenininho, pequenininho. Né? Então, às vezes, a gente acende só um pouquinho, aquela coisa bem, né? Eu falo que é o cristão, o cristão secreto. Né? Então, assim, o mínimo possível. Então, assim, essa é a outra candeia. Tá, voltando lá no capítulo 5, vou ler aqui de novo. Capítulo 5. Ô, letra pequenininha, peraí. E tardando o esposo, tosquearam todas e adormeceram. E tosquenejaram. Não tosquearam. Tosquenejaram, palavra difícil, né? Então, tosquenejaram todas, ficaram cansadas e adormeceram. Então, a Bíblia fala que todas elas dormiram. Tá? As prudentes e as imprudentes também dormiram. Então, tem momentos na nossa vida de fraqueza humana. Né? Então, momentos que os problemas, as dificuldades tiram o foco da nossa vigilância. Então, o fato da candeia apagar, às vezes, não significa que ela não pode ser acesa novamente com aquela pessoa que tem o óleo, né? Então, assim, é interessante observar que todas elas adormeceram, né? Então, continuando aqui, no 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Né?
as loucas disseram aos prudentes, dai-nos um pouco de azeite, porque nossa lâmpada se apaga. Então você pode pensar assim, poxa, tadinhas, né? As outras não quiseram dar o azeite para elas, não quiseram dividir, você pode pensar desse jeito. Mas a gente não sabe o quão distante era o local que elas iam. E né, se essas candeias elas não iam se apagar no meio do caminho, né? Então elas falam, não pode apagar. Você vai e procura alguém para comprar, né? A preparação espiritual, ela não pode ser comprada ou emprestada, né? Eu não posso, o meu relacionamento com Deus é pessoal, ele é individual. Então, assim, eu não posso ser responsável pelo meu filho, eu posso educar o meu filho nos caminhos do Senhor, né, como mãe. Eu não posso ser responsável pelo meu esposo, eu não posso ser responsável por ninguém na minha família. Eu posso orar, eu posso dar exemplo, mas a responsabilidade espiritual é deles, é individual. A aceitação do evangelho é individual. O caminhar deles com Deus é pessoal, né? Então, assim, os nossos filhos vão ter que ter a experiência deles com o Senhor, né? Os nossos parentes vão ter que ter a experiência deles com o Senhor. Então, nós não levamos essa culpa, né, esse peso sobre nós. A gente, claro, a gente tem a responsabilidade de ser luz, né, de dar exemplo, né, de mostrar, né, o caminho, de evangelizar, de pregar a palavra. Mas quem fala sim é a pessoa. A pessoa pode falar sim ou não, né? Então, assim, é claro aqui mostrando isso, que as outras não emprestaram óleo. Eu não posso emprestar o Espírito Santo que existe dentro de mim para alguém. E a presença do Espírito Santo na minha vida, ela é minha, a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Então, eu queria que vocês abrissem Lucas 12:35. Lucas 12:35 fala o seguinte: estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias. E depois, se você voltar para o Lucas 11:36, fala nesse versículo que todo o nosso corpo, que ele seja luminoso, que ele esteja aceso. Então, é importante a gente manter as nossas candeias acesas. O óleo já foi dado para a gente, e esse óleo, ele nunca acaba. Isso que é mais lindo. O óleo do Espírito, ele não acaba, nunca. Né? E o Senhor vai derramando mais e mais e mais. Quanto mais a gente busca, mais Ele derrama do óleo dele, óleo precioso. Né? Quanto mais a gente anseia pela presença do Senhor, mais Ele entrega esse óleo da unção dele sobre nós. Então a gente tem que ter essa consciência que a gente tem que estar sendo luz, a gente tem que estar iluminando, a gente tem que estar fazendo a diferença. Né? Então, outra coisa aqui. Muitas vezes a gente está com a nossa vida espiritual assim, né? Com aquela luz fraquinha, quase apagada, desapercebidos e perdendo a oportunidade das pessoas verem a luz, o brilho do Senhor em nós. Paulo fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, que eu amo. Ele fala, seja o meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. Será que a gente pode falar isso? Será que eu posso falar isso hoje em dia para uma pessoa? Olha, me imita, porque eu tenho imitado ao Senhor. Será que o meu brilho está chamando a atenção das pessoas, que as pessoas falam, o que você tem de diferente? Entendeu? Que alegria é essa? Da onde vem isso? Que dentro de toda circunstância, com Covid, com tudo acontecendo, desemprego e tudo, dificuldade, como é que você consegue sorrir? Como é que você consegue ter paz? Será que a gente está conseguindo passar isso para as pessoas à nossa volta ou a gente só está reclamando? Né? Ah, que dificuldade, ah, que difícil, ah, tá tão mal, né? Então, assim, a gente tem que estar brilhando, a nossa cadeia tem que estar brilhando. E a volta do nosso noivo está muito perto, né? Eu acho que todos vocês assistindo os news, né, o jornal, quem acompanha, e cada dia as notícias, a gente sabe que a volta do Senhor está muito perto. A gente sabe que o noivo já está preparando o lugar. O Senhor falou que ele ia preparar moradas, né?
Então, imagina as moradas que estão demorando 2.000 anos para ele construir. Se ele construiu o mundo em 7 dias, imagina 2.000 anos. Essas moradas devem ser incríveis. Então, o Senhor está vindo nos buscar. Como que está a tua candeia? Como que está o teu relacionamento com o Senhor? Como que está a nossa vida? A gente está, né, exalando luz ou a gente está com a candeia baixadinha, apagadinha? Né? Então, não é errado ou pecado, né, de vez em quando a gente apagar um pouco, de vez em quando a gente está, né, como ali as prudentes, elas dormiram. Né? Teve um momento de fraqueza delas, que elas dormiram. Mas mesmo assim elas acordaram. Acordou, tá chegando. Vamos lá, preparar a candeia e correr. Né? Então, assim, a gente tem que estar preparado, que a volta do Senhor está perto. Né? Pessoas ao nosso redor precisam estar ouvindo a mensagem do Senhor, precisam estar ouvindo que Ele está voltando. Essas pessoas precisam estar descobrindo, né, quem é o Senhor e se enchendo do Espírito também. Então, assim, que a gente possa estar com isso no nosso coração. Assim, é pequenininha a palavra, mas eu queria que a gente estivesse falando um pouco sobre isso, comentando. E que, assim, que a gente possa ser essa candeia mesmo, que esteja acesa o tempo todo, né? Porque óleo a gente tem, né? O Senhor tem muito para dar. Né? Só a gente está buscando Ele, que Ele acrescenta mais e mais e mais eternamente. Né? Então é isso. Queria só pequena palavra, mas eu queria deixar isso para vocês. Espero que a gente tenha sido cada vez mais edificado com a palavra do Senhor. Ela está sempre se renovando, né? Então, assim, essa palavra não tem a ver com perder salvação. Essa palavra tem a ver com pessoas que não são salvas, né? Que no dia que a trombeta tocar, né? E em breve, né? O dia do arrebatamento, quem crê que o arrebatamento vai acontecer, né? Tem muita gente, na nossa igreja nós cremos no arrebatamento. Então, se você crê que o Senhor vai voltar para te buscar, quando a trombeta tocar, a gente tem que estar preparado. Ou se a segunda vinda dele também, o que for que acontecer, se é antes, se é depois, se é nos primeiros 3 anos, 4 anos, 5 anos, se é amanhã, se é quando você quer 1000 anos. A gente tem que estar preparado para esse momento. Né? Então, eu só queria deixar isso. Vânia? Todo mundo pode abrir o microfone agora. Eu vou parar de gravar, porque aí agora a gente vai conversar. Peraí, deixa eu parar aqui.